A noite estava escura e chuvosa quando o marido de Nereida, Carlos, foi assassinado. O som dos trovões ecoava pela casa enquanto Nereida tentava ligar para Carlos, sem sucesso. Preocupada, ela decidiu dirigir até a empresa de Carlos, onde ele trabalhava como executivo. Ao chegar lá, encontrou a porta trancada e as luzes apagadas. Nereida se aproximou do carro de Carlos e o que viu a deixou em estado de choque. Carlos estava dentro do carro, com uma marca de tiro na testa. Nereida entrou em pânico, sem saber o que fazer. Ela sabia que precisava chamar a polícia, mas também sabia que isso poderia colocar sua vida e a de sua família em risco. Enquanto tentava se acalmar e decidir o que fazer, um homem se aproximou dela. Era Fábio, um detetive experiente que estava encarregado do caso de Carlos. Ele tinha ouvido o tiro e decidiu investigar o que havia acontecido. Ao perceber que Nereida estava em estado de choque, Fábio se aproximou dela e tentou acalmá-la. "Você precisa me contar o que aconteceu", disse ele com uma voz firme, mas gentil. Nereida gaguejou enquanto tentava falar, mas finalmente conseguiu explicar o que havia acontecido. Fábio pegou seu celular e chamou a polícia. Enquanto esperavam, ele tentou confortar Nereida, explicando que faria tudo o que pudesse para encontrar o assassino de Carlos. Nereida ficou grata pela ajuda de Fábio e prometeu colaborar com a investigação. Enquanto esperavam pela chegada da polícia, Fábio observou o cenário do crime e coletou pistas. Ele sabia que a chave para resolver o caso estava nos detalhes e estava determinado a descobrir a verdade. Assim que a polícia chegou, Fábio se apresentou e explicou que estava trabalhando no caso. Ele entregou as pistas que havia coletado e prometeu colaborar com a investigação. Nereida observou a cena em silêncio, ainda abalada com a morte de seu marido. Ela sabia que a jornada para descobrir a verdade seria longa e perigosa, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso para encontrar justiça para Carlos. Fábio passou dias analisando as pistas que coletou no local do crime de Carlos. Ele estava determinado a encontrar o assassino e levar justiça para Nereida e sua família. Depois de várias noites sem dormir, Fábio finalmente encontrou uma pista promissora. Ele descobriu que Carlos estava envolvido em um esquema de corrupção na empresa onde trabalhava. Fábio sabia que isso poderia estar relacionado com a morte de Carlos, então decidiu investigar mais a fundo. Ele entrevistou colegas de trabalho de Carlos e analisou documentos da empresa. Com o passar do tempo, Fábio descobriu que o esquema de corrupção era muito maior do que ele imaginava. Havia vários funcionários envolvidos, incluindo altos executivos e membros do conselho da empresa. Fábio estava chocado com o que descobriu. Ele sabia que precisava agir rápido antes que a situação ficasse fora de controle. Com a ajuda de seus colegas na polícia, Fábio iniciou uma operação para prender os responsáveis pelo esquema de corrupção. Enquanto isso, Nereida tentava lidar com a perda de seu marido e as descobertas obscuras sobre sua vida profissional. Ela não conseguia acreditar que Carlos estava envolvido em um esquema de corrupção e se sentia traída. Fábio tentou confortá-la, explicando que era comum que as pessoas envolvidas em esquemas como esse tentassem esconder a verdade de seus entes queridos. Ele prometeu que faria tudo o que pudesse para ajudar Nereida a superar a morte de Carlos e descobrir a verdade. Com o passar do tempo, Fábio continuou investigando o caso e prendeu vários membros do esquema de corrupção. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas estava determinado a levar justiça para Carlos e sua família. Enquanto isso, Nereida tentava lidar com as consequências da morte de Carlos e as descobertas obscuras sobre sua vida profissional. Ela estava determinada a descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite em que Carlos foi morto. Fábio e Nereida finalmente se encontram e compartilham suas descobertas. Juntos, eles descobrem que Carlos estava envolvido em um grande esquema de corrupção que envolvia a empresa em que trabalhava e vários políticos locais. Eles conseguem reunir provas suficientes para denunciar o esquema e colocar os responsáveis na prisão. No entanto, eles ainda precisavam descobrir quem havia assassinado Carlos. Nereida e Fábio voltam a vasculhar a casa de Carlos em busca de mais pistas e acabam encontrando uma fita de vídeo escondida em um cofre. Na fita, eles descobrem que Carlos estava sendo chantageado por um político local e que esse político havia ordenado o assassinato de Carlos para evitar que ele denunciasse o esquema de corrupção.
Com a descoberta da fita, eles conseguem prender o político responsável pelo assassinato e finalmente colocar um fim no caso. Nereida e Fábio se sentem aliviados e gratificados por terem conseguido fazer justiça para Carlos e para a sociedade. No entanto, Nereida ainda sente que não conhecia seu marido tão bem quanto pensava e começa a refletir sobre seu próprio passado e suas escolhas de vida. Ela percebe que precisa seguir em frente e encontrar seu próprio caminho na vida. No último capítulo, veremos como Nereida e Fábio lidam com as consequências de suas descobertas e como suas vidas mudam depois de toda essa experiência. Nereida começa a se afastar da vida que tinha antes do assassinato de Carlos e decide seguir uma nova carreira. Ela começa a estudar para se tornar uma investigadora particular e usa suas habilidades para ajudar pessoas em situações semelhantes à sua. Enquanto isso, Fábio está lutando para se adaptar à vida sem Nereida. Ele percebe que se apaixonou por ela durante a investigação e agora está perdido sem ela. Ele tenta entrar em contato com ela várias vezes, mas Nereida está focada em sua nova carreira e não quer se envolver em um relacionamento tão cedo. No entanto, quando um novo caso surge, Nereida e Fábio se encontram novamente e trabalham juntos para resolver o mistério. Durante a investigação, eles percebem que ainda sentem algo um pelo outro e decidem dar uma chance ao relacionamento. No final do livro, Nereida e Fábio estão juntos novamente trabalhando juntos em sua nova agência de investigação particular. Eles aprenderam a confiar um no outro e a trabalhar juntos em equipe. A experiência que compartilharam na investigação do assassinato de Carlos os uniu para sempre e mostrou que o amor pode surgir das situações mais inesperadas.